Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8, ou capítulo 9. O apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto a virtude da generosidade. E nós estamos no capítulo 9, iniciando o versículo de número 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Até parece uma contradição. No capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que assim como havia prontidão de vontade neles, deveria haver o executar. E ele falava de ser generosos para com a igreja de Jerusalém, levantando uma grande oferta para atender a necessidade daquele povo. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Corinto baseado naquilo que ele enxerga no final do processo. Ele está dizendo à igreja que ele já está enxergando a igreja na sua presteza, no seu ânimo, no seu estímulo, e a maneira como eles têm se portado está contribuindo para com as pessoas que olham para o testemunho deles e também acabam se motivando a fazer um pouco mais a partir do testemunho da igreja de Corinto. Eu creio que quando Paulo está dizendo de que o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo, ele está dizendo do zelo do crescimento espiritual daquela igreja. Era uma igreja ardente, uma igreja envolvente, apesar de também ser uma igreja dividida, uma igreja com muitos problemas internos, muitos grupinhos dentro. Mas quando Paulo olha para uma igreja, ele olha para a igreja como um corpo de Cristo, aonde tem o mais espiritual, o menos espiritual, o mais forte, o mais fraco, e cada um deles tem o seu papel dentro do corpo. Nenhum pode ser descartado. O corpo é uma entidade completa. E como entidade completa, ele tem pessoas de todas as estirpes, de todas as classes sociais. É uma igreja que é revestida pelo Espírito Santo, ela ligada, os membros ligados uns aos outros pelo Espírito Santo, e isso faz da igreja ser um corpo. Mas o apóstolo Paulo, ele, para ensinar a generosidade aos macedônios, ele parte por 3 parâmetros que nós temos já exposto. O primeiro parâmetro de Paulo é o testemunho das igrejas da Macedônia. Paulo, escrevendo em Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios 8:2, ele diz: no meio de muita prova, manifestar abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Então esse era o primeiro parâmetro do apóstolo Paulo para motivar a igreja de Corinto a ser generosa. Se a igreja da Macedônia, ela se olhasse com profunda pobreza e mesmo assim levantava oferta, é porque ela encontrou riqueza no meio da pobreza. Porque é a única maneira de ofertar. O segundo parâmetro do apóstolo Paulo foi o próprio ministério terreno de Jesus Cristo. Quando Paulo fala Senhor Jesus Cristo, ele está falando da caminhada de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte. Quando Paulo faz menção da ressurreição de Jesus Cristo, Paulo fala de Cristo Jesus. Aí ele está apontando para o Cristo ressurreto. Mas quando ele faz referência à pessoa de Jesus Cristo, que viveu entre nós, que teve um ministério terreno e que se tornou um modelo para todos os homens, ele cita Senhor Jesus Cristo. E Jesus, no seu ministério terreno, ele viveu como pobre.
Ele era rico, estava à direita do Pai. Todo o universo foi criado por ele. Ele abriu mão de todas estas coisas para se fazer homem. Ele esvaziou da sua divindade. Ele absolutamente se fez pobre. E nós temos sempre colocado para entender esta pobreza de Jesus. Quando nós falamos de pobre, nós não estamos falando necessariamente do pobre financeiramente, ainda que quando Jesus fala que há pobres na terra, ele está apontando para aqueles que são financeiramente despojados de recursos e que precisam de ajuda de alguém para poder se manter. Isso é o pobre. No entanto, o pobre de espírito é aquele que se reconhece na dependência de Deus, não importa o quanto de riqueza material ele possui. Ele ainda assim é dependente de Deus. Por que nós estamos fazendo esse balanceamento? Porque quando Paulo fala de oferta, e ele fala para recolher oferta no primeiro dia de cada semana, e quando ele fala que o parâmetro para recolher oferta é a tua prosperidade daquela semana, Paulo está falando de alguém que tem renda, e que por sua renda ele pode ofertar. Então Paulo está falando de alguém produtivo, de alguém ou trabalhador, ou empregador, ou empreendedor. Paulo está falando de alguém que gera riqueza. E é deste que ele está dizendo. E quando ele fala que Jesus se fez pobre, Jesus, do ponto de vista da sua vida terrena, ele foi absolutamente pobre. Nasceu em uma manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça, morreu em um túmulo emprestado, e tudo isso caracterizava essa pobreza de Jesus. Mas Jesus tinha um íntimo relacionamento com Deus, então ele tinha essa dependência de Deus. Ele mesmo dizia: eu faço o que vejo o meu Pai fazer, eu falo as palavras que o meu Pai me dá para falar. Então o que a gente enxerga em Jesus como pobre? Um pobre que é um canal de bênção, um pobre que vai na presença de Deus, recebe a bênção da parte de Deus e distribui para aquele que está necessitado. Esse é o padrão do ser humano. Por isso ele se faz pobre por amor de nós, e na sua pobreza, nessa posição de mediador, de intercessor, de aquele que recebe para entregar, ele nos enriquece. O terceiro parâmetro de Paulo para os próprios coríntios era o que os coríntios tinham de melhor. Porque a gente não é ruim em todas as coisas. A queda, ela nos estragou em muitos aspectos. Mas em muitos aspectos a gente conseguiu restaurar, levantar, crescer. Em outros aspectos nós estamos combalidos, nós precisamos de auxílio. Nós precisamos de alguém que nos estenda a mão. E essa condição da vida espiritual nos faz depender um dos outros. Por quê? Veja só, durante muitos anos, até os 38 anos de idade, eu não tinha audição. Então, para que eu pudesse ouvir uma pessoa, eu tinha que olhar os lábios dela, para que o movimento dos seus lábios, mais o som da sua boca, fizesse sentido nos meus ouvidos. Eu não era surdo de ser absolutamente surdo. Eu era surdo no sentido em que meu ouvido simplesmente não recebia. Se eu dependesse, eu estivesse de lado assim, você estivesse falando comigo sem eu olhar para você, eu não estaria conseguindo, eu não conseguiria prestar atenção e entender a sua fala. Um dia eu descobri essa deficiência, eu estava com 38 anos, e a primeira coisa que eu precisei era de um irmão que colocasse a cabeça sobre mim e fizesse uma oração para eu ser curado. Este irmão, ele colocou sua mão sobre mim, ele fez a oração e eu fui instantaneamente curado. A 100 metros de distância, atrás de um muro, uma criança estava conversando e eu ouvi a conversa daquela criança. Hoje, se o vento passar do meu lado, ele me distrai. Às vezes eu tenho que fechar a porta, porque a fresta da porta deixa passar o vento
e aquele vento distrai porque é um som que fica me chamando a atenção. Mas como eu não tinha capacidade auditiva, eu precisava aprender a ouvir música. Aí um dia eu cheguei diante de uma pessoa e disse assim para ela: me ensina a ouvir música. Aí ela pegou e disse: vamos fazer o seguinte, põe a música para tocar. Aí eu coloquei a música. Aí ela falou: olha, você está ouvindo o som do instrumento tal, o som do instrumento tal. E aí ela foi me chamando a atenção para detalhes da música, para eu aguçar o meu ouvido e conseguir prestar atenção na música. Eu me lembro que depois de passar por muitas aulas com ela, ela colocando uma música, colocando outra, dizendo o que eu tinha que ouvir, o que eu tinha que prestar atenção naquela música. Depois disto, mais ou menos, isso foi em 1997, até 2007, por 10 anos, eu tive quase uma compulsão para ouvir música. Eu tinha que ouvir música quase que o dia inteiro. Por quê? Porque eu tinha que restaurar a minha capacidade auditiva. Então, eu dependi dela para me ensinar. Então, na obra de Deus, é assim conosco. Nós dependemos mutuamente uns dos outros. Eu posso lhe ensinar a palavra de Deus, mas de repente tem algo que você sabe e que eu preciso aprender. De repente, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu recebi 2 convites. Um convite para pastorear uma congregação e um outro convite para pastorear os índios na aldeia. A congregação era de uma igreja denominacional. Os índios na aldeia eram de uma igreja que nem nome tinha. Era um prédio construído e entregue para que eles pudessem naquele prédio adorar a Deus. Por que eu optei ficar com os índios durante 1 ano e meio? Havia um presbítero entre os índios, um presbítero índio, e esse presbítero índio, quando eu acompanhava com ele nas visitas nas aldeias, nas casas dentro da aldeia, eu ia junto com ele, como que ele procedia? Qual era o comportamento dele? Ele sentava em uma cadeira e a pessoa começava a contar. E o índio, quando ele conta uma história, ele conta com muito vagar. Ele conta e o tempo vai passando. E aquilo era 1 hora, 2 horas. Às vezes levava 3 horas para o índio terminar de contar a sua história. E durante aquelas 3 horas, aquele presbítero ficava ouvindo. Ele não falava nada. Ele prestava atenção no que o outro dizia. E quando terminava a história, ele sintetizava o que ele tinha ouvido, dava uma palavra de sabedoria e terminava a conversa dele. Então eu fiquei 1 ano e meio com ele para aprender a ouvir, a ter a paciência que ele tinha para ouvir. E nessa paciência eu já cheguei a passar 7 horas ouvindo uma história de uma pessoa até que eu pudesse tomar uma atitude e falar alguma coisa. Então eu aprendi a ouvir com aquele índio. Então os coríntios, eles nos dons espirituais, em muitos aspectos da vida cristã, eles eram altamente apaixonados por aquilo que faziam. E Paulo, aqui quando ele diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundais nessa graça. Então Paulo fala: olha, em muitos aspectos da vida de vocês, na fé, na palavra, na sabedoria, vocês demonstram um crescimento extraordinário. Mas esta área está definhando, e nesta área vocês precisam usar o mesmo ardor, o mesmo zelo, a mesma motivação que tem naquela área, vocês possam usar nesta área. Então Paulo usa a própria experiência da igreja de Corinto para motivá-los a ofertar. E uma vez que há esse parâmetro, qual é a lição que Paulo ensina à igreja de Corinto? É que para Deus não há diferença entre o mundo espiritual e o mundo material. Deus é criador de todo o universo. Colossenses diz que Jesus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E Ele é Senhor sobre todas essas realidades. Quando nós falamos de fé,
Nós falamos o impacto que a nossa crença gera no mundo visível, no mundo material. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos dizendo, nós estamos impactando aqueles que estão em nossa volta. Então, não há diferença. E quando Paulo motiva a igreja de Corinto a dar a oferta, ele faz lembrar isso. Em Mateus capítulo 9, o versículo 6 e 7, Jesus tem um paralítico para curar. E aí, ele chega para aquele homem e diz assim, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus que ali estavam, eles dizem, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus responde assim para eles, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para casa. O que Jesus demonstra aqui? Que o mundo espiritual está sob a sua autoridade. Eu perdoo o pecado, disse Jesus. Mas o mundo material também está sob a sua autoridade. Levanta, toma o teu leito e anda. Então, quando nós falamos de fé, nós falamos dessa capacidade de nos articularmos do mundo material para o mundo espiritual e para o mundo material em uma mesma dimensão. Então, quando Paulo vai à igreja de Corinto e fala, sejam ofertantes, ele está dizendo, Deus vai operar no mundo material de vocês, da mesma maneira como vocês creem e demonstram a fé de vocês no mundo espiritual. E vai se tornar tudo uma mesma dimensão. Então nós temos que aprender que quando nós fazemos uma coisa errada, aquele erro nosso contamina todas as outras coisas. Por outro lado, se fizermos uma coisa muito bem feita, o nosso capricho naquilo que estamos fazendo vai contaminar também todas as outras coisas. E nós vamos acabar mostrando capricho em executar qualquer uma outra atividade. Há uma tendência natural, quando nós estamos falando da prosperidade, da generosidade e dessa disposição de se tornar mordomo de Deus e de entender que toda a riqueza que Deus dá é porque alguém também precisa daquilo. Então nós temos que estar sempre com o olho atento ao nosso irmão e Paulo está dando ênfase à assistência aos santos. Quando nós não agimos dessa forma, com generosidade, com amor para com o corpo de Cristo, nós podemos cair num outro extremo. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19, de muitos que andam entre nós e que são inimigos da cruz de Cristo. Veja só, a cruz de Cristo é a essência do Evangelho. E, no entanto, muitos se colocam como inimigo dessa cruz. Aí você fica perguntando, ora, como que alguém pode se colocar como inimigo da cruz de Cristo, se a cruz de Cristo está no centro da palavra, no centro do Evangelho? É porque, Paulo acrescenta, o Deus deles é o ventre. Então, quando nós dimensionamos a nossa vida só na esfera material, só na esfera secular, significa só nesse tempo presente, e não percebemos a conexão entre o que fazemos, a nossa vocação, os nossos dons, os nossos potenciais, conectado com o reino de Deus, nós estamos transformando a nossa vida, o nosso ventre em um Deus. Isso é egoísmo, isso é voltar para dentro de si, isso é se preocupar tão somente consigo, isso é fazer somente aquilo que atende ao seu próprio interesse. Então, quando há uma reclusão dentro de si, e quando você
tudo que constrói, você constrói para o teu próprio deleite, para o teu próprio propósito, e não para a dimensão do reino de Deus, então você está negando o valor da cruz de Cristo. E isso é como se colocar como inimigo da cruz de Cristo. Então Paulo, na instrução que ele vai dando, ele reporta provavelmente a palavra de Jesus em Mateus 6,19, quando Jesus diz: não acumuleis tesouros para vós outros na terra, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Então, o que Jesus está dizendo? É que se nós trabalharmos para nós, ou trabalharmos somente para a nossa família, ou trabalharmos somente para a nossa casa, quando nós dimensionamos a nossa vida no estrito limite da nossa existência, nós estamos acumulando tesouro na terra. A nossa posse material, a nossa riqueza, a nossa prosperidade não está favorecendo o reino de Deus. Nós não estamos tendo uma macrovisão. Nós não estamos olhando que o reino de Deus conta conosco como cooperadores de Deus. Aí você vai dizer, mas por que Deus conta comigo? Entenda, Davi disse, eu sou pobre e necessitado, e Deus provê as minhas necessidades. Ok, então imagine você, uma pessoa pobre. O que ela precisa? De um prato de comida. O que Deus tem que fazer? Descer do céu e entregar para ela um prato de comida. Em primeiro lugar, Deus não precisa descer do céu, ele já está na terra. Você vai perguntar, mas como que Deus está na terra se ele está assentado no trono e Jesus Cristo assentado à direita dele? É que Jesus disse, eu vou e não vou deixar vocês só. Eu vou deixar outro Consolador no meu lugar, outro alguém igual a mim. Então nós temos o Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Então quando nós estendemos um prato de comida a alguém, é o Espírito de Deus através de nós que está fazendo isso. Então quando nós nos tornamos generosos, quando nós compartilhamos do nosso tesouro, o que nós estamos declarando é que nós estamos em linha com a vontade de Deus. Nós estamos sendo executores da vontade de Deus. Nós estamos sendo a presença de Deus na vida do outro. Ou seja, a presença do Espírito de Deus dentro de nós, exercendo a generosidade, é o Espírito de Deus usando as nossas mãos para estender a mão em favor do outro. E aí nós temos que ter certos cuidados, porque se por um lado nós não podemos acumular tesouros na terra, por outro, não podemos ser aquele tipo de semente semeada entre espinhos, em que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e tornam ela infrutífera. O que significa isso? Nós estamos falando que o oposto de ser generoso é você trabalhar para si mesmo, para atender o seu próprio pequeno mundo, as suas necessidades que são lícitas e que você poderia atendê-las com generosidade, mas como você excluiu o outro da sua equação e você sintoniza a tua vida no teu interior, no teu mundo, na tua casa, no teu patrimônio, o que significa isso? Ou você é um assalariado e você está lutando por sua própria sobrevivência, então você está lutando pelos cuidados desse mundo, ou seja, você está tentando esticar o teu salário para chegar até o fim do mês, ou você é um empreendedor, e aí você tem o fascínio da riqueza,
Você ganha muito mais do que você precisa. Mas quanto mais ganha, mais você quer ganhar, e a tua visão se constitui no trabalho. E esses dois mundos, o do cuidado desse mundo, da fascinação da riqueza, o que se percebe é que ao longo do dia não se lembra de buscar Deus no contexto dos seus negócios. Deus não faz parte desse contexto. Então, no máximo, é uma vida religiosa. Uma vida que, quando você ganha o fruto do teu trabalho, o dinheiro, você recolhe, tira uma parte que é o dízimo e outra parte que é a oferta, entrega na casa do tesouro e entende que você cumpriu o teu propósito religioso. Mas você, em momento algum, colocou Deus como participante, coparticipante da produção da renda. A renda foi feita, tipo assim, você fala, se Deus me der saúde, o resto eu consigo. E esse resto que você consegue é uma imersão no mundo secular sem conexão com Deus. E ao fazer isso, você dá um chega para lá em Deus, como quem diz, eu não preciso do Senhor para eu gerar riqueza, porque eu tenho capacidade de fazer isso. Quando Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Então o que significa isso? Significa que eu estou juntando tesouro na terra, mas eu não estou empreendendo no reino de Deus. Eu não estou levando esse tesouro para o reino de Deus. Por outro lado, diferente é o testemunho da igreja da Macedônia, a quem Paulo usou de referência para ensinar a igreja de Corinto. E Paulo fala assim, por eles, testemunho eu, na medida das suas posses, esse era o padrão de como tirar oferta, você tira oferta do que você tem e não do que você não tem. Na medida das suas posses, eles deram, e alguns deram acima das suas posses. Esses que deram acima das suas posses, o apóstolo Paulo tentou fazê-los voltar atrás, que não fizesse aquilo. Ia trazer grandes dificuldades para eles. Mas mesmo assim, eles rogaram ao apóstolo Paulo, e de tanto suplicar, Paulo concedeu que eles dessem mais do que eles podiam, como aquela viúva que deu todo o seu sustento no templo. E Jesus reconheceu aquilo que ela fez. Mas o que Paulo chama a atenção é que quando os macedônios se determinaram a ofertar, eles se mostraram voluntários. E aqui está a chave da generosidade, a voluntariedade, a disposição de fazer sem ser mandado, simplesmente porque foi tocado pela necessidade. Há uma assistência aos santos que precisa ser atendida e você se volta para isso. E ao se voltar para isso, você se sente feliz, se sente realizado. Sabe que você, a sua vida, a sua renda, o seu patrimônio fazem parte de algo maior. Você transforma o teu negócio como um negócio que tem propósito. Um negócio que tem propósito inserido no reino de Deus. Um propósito que você usa as riquezas terrenas para grandear amigos para a vida eterna. Então é uma visão completamente diferente daquela visão restrita e fechada dentro do seu próprio mundo. E Paulo, para salientar essa generosidade das igrejas da Macedônia, voltando às igrejas de Corinto, e ele falando e ensinando o valor da virtude da generosidade, ele vem e ele reforça para a igreja de Corinto, ele reforça o seguinte, ele diz, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então Paulo está dizendo o seguinte, qual é a tua identidade? Eu sou cristão. Por que você é cristão? Porque eu sou filho de Deus. E porque você é filho de Deus, então você tem uma nova natureza, você é uma nova criatura, você tem um novo coração, você possui um novo espírito. O Espírito de Deus habita dentro de você.
qual é a verdadeira manifestação da tua identidade? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então Paulo fala, se você é movido por esse amor, e eu apresento os santos precisando de alguma coisa, este amor se movimenta em direção a atender essa necessidade. Então eu não preciso dar um mandamento, eu não preciso transformar a oferta em uma obrigação, em algo que você tem que fazer religiosamente. Pelo contrário, basta que você perceba uma necessidade, que você já está carreando os seus recursos para esta necessidade. E aí, nos escritos de Paulo, nós encontramos como Paulo enxerga o corpo de Cristo. E ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 22, ele diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se de um deles é honrado, eles todos se regozijam. O que Paulo está dizendo? Esse é o princípio do corpo. Então observe um detalhe. Nós estamos apartados um dos outros. Somos corpo de Cristo. Estamos ligados pelo mesmo Espírito. Se eu hoje estou abatido, se eu estou triste, se eu estou cansado, mas no entanto, tudo que eu fiz hoje deveria me deixar energizado, para cima, bem fortalecido, mas eu sinto abatido, será que esse abatimento que está sobre mim é algo que está acontecendo na minha vida e isso está causando o abatimento? Ou será que está acontecendo na casa do vizinho que é meu irmão na fé, e a carga que ele está lá, eu estou recebendo ela aqui comigo? Certa feita, eu estava numa sala no fundo de uma mercearia, e havia várias pessoas sentadas ali. E havia um rapaz, um adolescente, um jovem, não, adolescente não, um jovem. E ele estava de boné, tudo certinho. Mas ele estava sentado ali na roda e vai, conversa vem. Alguém ali diz assim, esse rapaz que está aqui, ele é desviado. Disse assim, na frente do rapaz, ele é desviado. Eu fico muito constrangido quando alguém fala alguma coisa acerca de uma outra pessoa e aquilo rebaixa a dignidade daquela pessoa. Isso me constrange muito. Então, quando eu ouvi a pessoa dizer, ele é desviado, eu resolvi transformar essa palavra, ele é desviado, em uma brincadeira. E ele tinha um boné, e no boné tinha uma cara de touro, que é aquele símbolo do time americano, de futebol americano, Bulls, parece, alguma coisa assim. Aí eu virei para ele e falei assim, é verdade, se você é desviado, deve ser por causa do teu boné. E aí ele virou e falou assim, eu sou fã desse time de futebol americano. Quando ele falou isso, aqui no Brasil, sou fã de um time, naquela época não tinha televisão como hoje, não tinha TV a cabo, então não sei como é que ele assistia jogo de futebol americano. Mas eu virei e falei, como ele falou, eu sou fã do futebol americano, eu disse assim, então é por causa do boné que você está desviado. E aí fiquei quieto, e ele não falou mais nada. Quando ele se retirou na mercearia e começou a repor o estoque, eu fui até ele e disse, você sabe por que eu falei que você está desviado por causa do boné? Ele disse, por quê? Eu falei, porque esse boné, ele é um símbolo de força. Para o futebol americano, que exige muita força, ele é como se fosse um ídolo. A pessoa é como se a pessoa quisesse extrair força do boi. E olhando para você, eu disse, olhando para a tua aparência, eu vejo que você é um rapaz musculoso, forte, atleta. Mas provavelmente você deve ter dificuldade na escola. Ou seja, você desenvolve a tua capacidade muscular e não desenvolve a tua capacidade intelectual. Porque você faz da força o teu braço. Então, esse boné, ele expressa essa ligadura tua. E aí,
ele disse, então ministra sobre mim. E eu ministrei uma oração sobre ele, libertando ele, para ele se libertar dessa ligadura e poder ser uma pessoa diferente daquilo que ele estava se apresentando naquele momento. E eu estava numa cidade e vim em viagem para outra cidade. E essa viagem levaria 2 horas. Então nos despedimos daquela família, entramos no nosso carro para fazer essa viagem de 2 horas. E eu estava sentado no banco traseiro, sozinho no banco traseiro. E eu comecei a sentir uma opressão muito grande. E aí não fazia sentido, porque eu estava bem, eu não tinha nenhuma preocupação, não fazia sentido algum eu sentir aquele peso sobre mim. Aí eu pensei comigo, esse peso que está sobre mim é o peso que estava sobre aquele rapaz. Se eu ficar intercedendo até esse peso se dissipar, a libertação daquele rapaz vai ser completa. É mais ou menos como se fosse o seguinte, imagina que Satanás estava oprimindo aquele rapaz. Aí eu vou lá e tiro a opressão. Aí Satanás se volta contra mim. Aí ao se voltar contra mim, o que ele quer? Que eu fraqueje. O que é fraquejar? Que eu desfaça aquilo que eu fiz. Quer dizer, que eu zombe de alguma maneira, de alguma coisa que aquele rapaz fez. Porque se eu zombar, Satanás poderia dizer assim, se nem o César leva a sério a ministração que ele fez lá, como é que ele... Por que eu tenho que deixar aquele cara livre? E aí eu permanecer firme até que aquela atitude, aquela opressão se dissipou de mim e eu senti voltar a alegria. Passado um mês, eu estava na igreja e esse rapaz entra completamente mudado, cabelo cortado, roupa, muito bem vestido. E aí ele fala, você se lembra de mim? Eu falei, não. E ele contou que ele é aquele rapaz que eu tinha ministrado. E naquele dia que ele fez aquela oração, a atitude mudou da água para o vinho. E ele cortou o cabelo, e ele mudou o seu semblante, mudou a sua maneira de se comportar. Agora ele era um obreiro dentro da igreja, participava ativamente da liderança da igreja. E o que significa isso? Ele estava livre, porque a carga que eu senti da parte dele, quando eu intercedi, eu contribuí para a libertação dele. Então Paulo, ele fala que o corpo é assim. Um sofre, todos estão sofrendo. Então eu não posso viver exclusivamente para mim, com minha renda, com minha receita, cuidando tão somente da minha casa. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo a respeito da honestidade dele, na coleta das ofertas que ele estaria levantando nas igrejas de Corinto e também na própria Macedônia. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Então Paulo tinha esta preocupação pela integridade. E quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, para todas as coisas que ele ensina, o apóstolo Paulo, ele não declara para uma pessoa do tipo assim, ser crente é fazer assim e assado, ponto. E aí você tem que adotar aquele comportamento para se tornar crente, para se fazer crente. Paulo não ensinava assim. Ele dizia, existe uma fonte aqui. Esta fonte é a graça de Deus que funciona baseado no seguinte princípio. Esta fonte está dentro de você. E se você deixar essa fonte fluir, você vai ter um comportamento cristão. Então você não vai ser obrigado a fazer isto ou fazer aquilo. Você vai naturalmente fazer, porque é a única coisa que se adequa à sua nova natureza. Então Paulo, tudo que ele ensina, ele diz, olha o que você é diante de Deus, olha o que você é diante dos homens. Aquilo que você pensa diante de Deus é aquilo que você tem que refletir diante dos homens. Por que é que muitos de nós, têm dificuldade de viver esse princípio de transparência diante de Deus e diante dos homens, como Paulo faz? Porque muitos de nós reduz a sua vida espiritual exclusivamente ao ambiente de culto. Então, quando você está no ambiente de culto, você louva a Deus,
você glorifica a Deus, você presta atenção na palavra do pastor, e assim você se envolve naquele ambiente, você faz propósitos diante de Deus. Mas quando termina o culto, que abre a porta da igreja para a rua, e você encontra o teu irmão, que você não via há muito tempo, a pauta do assunto é o cotidiano, são os negócios, é a família. E aí tudo aquilo que era aquela dimensão espiritual não passa da porta, ela simplesmente se dissipa. Por quê? Porque nós andamos falando uns com os outros ao longo da semana sob a perspectiva unicamente humana, secularista, materialista. E só clamamos a Deus quando alguma coisa está dando muito errado, que a gente sente que precisa ajuda. Mas no cotidiano, nós não levamos aquela dimensão do culto para ele se infiltrar ao longo da semana. E aí vem a dificuldade de estar diante de Deus e diante dos homens do mesmo modo. Porque se só estamos diante de Deus 1 hora no domingo, e aquela carga daquela hora tem que alimentar a nossa bateria espiritual para perdurar por 7 dias, é muito pouco o que recebemos ali para a dimensão espacial e temporal e para o tamanho das lutas que nós temos que enfrentar. É por isso que eu, particularmente, tenho desenvolvido nesses últimos dias aqui no Instagram, a Manhã com Deus. Por quê? Porque ao longo da semana, de segunda a sexta, às 5 horas da manhã até às 6, a gente procura recarregar a bateria para ver se a gente consegue trazer para dentro da dimensão de 24 horas a perspectiva daquilo que Deus vai fazer conosco ao longo daquele dia, baseado nas orientações que a palavra de Deus nos dá. Ou seja, baseado no fluxo da nossa verdadeira identidade com Deus. E Paulo fala da equipe que ele escolheu. Ele não só tinha integridade naquilo que ele fazia, mas os homens que ele escolheu também tinham integridade. E no capítulo 2 Coríntios 8:19 ele diz: e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro. Então, esses que acompanhavam Paulo eram também homens íntegros. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E provavelmente esses homens também tinham a mesma índole de Paulo, a mesma perspectiva de Paulo, o mesmo envolvimento e intimidade com Deus como Paulo tinha. E eles agiam por um amor genuíno. E Paulo fala em 2 Coríntios 8:24. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Então Paulo agora, olhando para a igreja de Corinto, ele diz: manifeste esse amor. Faça com que, ele está pedindo hospitalidade, porque ele está mandando obreiros para recolher o dinheiro, para levar a Jerusalém, e o caminho era perigoso, os homens iam expor as suas vidas, mas eram homens experimentados. Então Paulo diz: quando eles chegarem até vocês, mostre a prova do seu amor para com eles. Eu me lembro que no mundo secular, certa feita nós fomos participar de um seminário em uma universidade. E um professor veio de fora, veio do Nordeste para aquela cidade, uma viagem muito longa, para dar um curso. E quando terminou o curso, aquele homem que tinha vindo de longe, de repente se viu sozinho. A gente percebeu, eu e minha esposa, percebemos que ele estava meio deslocado, porque não havia mais ninguém em volta dele. Nós chegamos até ele para conversar, e aí ficamos sabendo, era a hora do almoço, e ele não tinha quem o levasse a um lugar para alimentar. As pessoas que fizeram aquele congresso esqueceram de dar orientação para ele, aonde que ele ia almoçar, como é que ele tinha que proceder, esqueceram essa parte. E aí nós falamos: não tem problema, a gente vai almoçar com você.
E aí colocamos ele no carro, levamos até o restaurante, almoçamos com ele, trouxemos ele de volta e ele continuou a palestra na parte da tarde. E todo aquele período temporal, ninguém da comissão que trouxera aquele homem de tão longe mostrar interesse em cuidar daquele intervalo temporal para que ele pudesse se sentir bem numa cidade que lhe era desconhecida. Então nós temos que provar o nosso amor nos envolvendo com as pessoas. E Paulo fala aqui da hospitalidade, sejamos hospitaleiros com os homens de Deus. E tudo isso nós estamos falando dentro do contexto, da generosidade. Então Paulo, ele não pedia oferta para abençoar o ofertante. Entenda, hoje a relação de pedir oferta, como ela funciona? E nós estamos falando da integridade na coleta de uma oferta. O pastor diz alguma coisa do tipo: dê a oferta, porque Deus vai te abençoar. Então ele fala, dê a oferta. Esta oferta, ela é apresentada como: dê a tua oferta na casa do tesouro. Então a tua oferta morre naquele lugar, a casa do tesouro. E aí ele fala, e a bênção de Deus vai retornar para você. Então imagina você da seguinte forma: você está dentro de um quarto e a pessoa diz assim: o quarto onde você vive é o teu mundo e não pode faltar nada dentro desse quarto, ok? Só que você precisa renovar algumas coisas dentro desse quarto, senão esse quarto vai ser sufocante para você. Então faz assim: você vai até a porta, abre a porta, fecha a porta e volta para o quarto. Na hora que você abrir a porta, vai entrar um corvo e vai trazer um pedaço de carne na fresta daquela porta, e na hora que você fechar, você vai descobrir que tem a carne ali dentro. Então todo dia você faz esse procedimento. Você vai na porta, abre a porta, entrega a tua oferta, fecha a porta, que no ato de você fazer esse movimento, um corvo entra e te traz um pedaço de carne. Ora, você está entregando a tua oferta e nem sabe a destinação final dela. Você não está envolvido emocionalmente com aquela oferta. É um ato intelectual. Você não colocou a tua energia, a tua preocupação, se a pessoa que vai receber aquela oferta vai melhorar de vida, se vai atender a necessidade dela, porque o generoso, ele vai até a necessidade do outro, ele dimensiona a necessidade do outro, ele levanta quanto de recursos ela precisa e ele entrega uma oferta para resolver. Quando Paulo fala dos diáconos, os diáconos que fazem essa intermediação, eles também não podem fazer essa intermediação do tipo, eles pegam, recolhem a oferta aqui, vai lá, atende do outro lado e não reportam um relatório, não mostra o quanto que aquela oferta contribuiu para com o reino de Deus. Então você fica numa dimensão muito isolada, muito fechada, naquele teu mundinho, pega oferta, sou abençoado, pega oferta, sou abençoado, mas você não consegue perceber a expansão do reino de Deus através da tua oferta. Então, o motivo quando Paulo levanta uma oferta é um motivo altamente altruístico. Era por um propósito maior. Por isso que a evidência, toda a evidência da oferta destinada e todo o recolhimento da oferta, quando ele fala em 2 Coríntios 16, 2 e 13, ele fala: no primeiro dia de cada semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. E aí ele segue dizendo: enviarei com carta para levar as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Então, antes da pessoa entregar a oferta, ele quer saber para onde que vai esse dinheiro. Aí a pessoa fala: não, tua obrigação é entregar a oferta na casa do tesouro, e a obrigação do pastor e dos líderes da igreja é administrar a oferta. Você não precisa saber para onde vai a oferta. Você está entregando a oferta para Deus. Então você não pode ter conhecimento da necessidade. E não é assim. Paulo fala: olha, vou levantar uma oferta. Para quem você quer que destine a oferta? Para Jerusalém. Para quem em Jerusalém? Para aqueles que atendam esses critérios. Então nós vamos fazer
a oferta, levar até Jerusalém de acordo com os critérios que vocês mesmos aprovaram, porque eles querem ver o objeto aonde vai ser manifesto o impacto daquela oferta que eles estão entregando. Isso é fazer uma conexão do ato de ofertar com o movimento do reino de Deus. A oferta deixa de ser uma coisa estática para ser algo vivo. Jesus fala do salteador, né? E aí, quando nós falamos dessa questão, nós temos que entender que entregar a oferta é... Deixa eu ver aqui. A Paulo fala antes, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. Ele fala que o ato de ofertar é um ato de múltipla troca, de mútua troca. Da mesma maneira que eu estou edificando o outro me edifica. Então ele está dizendo o seguinte: o evangelho nasceu em Jerusalém e você se converteu por causa de Jerusalém. Então pega dos teus recursos materiais e ajude Jerusalém, porque ela lhe ajudou com os recursos espirituais. Então nós devemos ajudar materialmente aqueles que nos ajudam espiritualmente, porque desta forma há uma troca mútua. Por outro lado, a economia cíclica. Hoje nós estamos dando oferta, amanhã podemos precisar da oferta. Então são essas as duas dimensões que nós temos que atentar para a questão da oferta. E quando a igreja primitiva entendeu isso, ela entendeu o seguinte: a pessoa dá não para ter mais. A pessoa dá porque também ela pode precisar. Mas a pessoa dá porque ela quer socorrer o outro. Aqui está a chave da generosidade. O que está me movendo a entregar a minha oferta é o amor que eu tenho para com o outro que está padecendo uma necessidade. Então estou enxergando além do gasofilaço. Eu estou enxergando o que a minha oferta vai gerar na vida daqueles que vão receber. Então é muito importante, se fosse possível, ir até o lugar onde a oferta está sendo destinada para conhecer as pessoas que são recebedoras da oferta, para ver como aquilo está contribuindo com a vida delas. E quando você faz uma oferta em assistência aos santos, então você está dando oferta ao corpo de Cristo. Quando um fica alegre, ou seja, está triste, e você encaminha aquela oferta, você está ali erguendo o ânimo dele. E ao erguer o ânimo dele, o teu próprio ânimo é erguido também. A tua felicidade acaba sendo a felicidade do outro. Ela é alimentada pela felicidade do outro. Você se sente útil, você se sente coparticipante do reino de Deus. Então, a pessoa que dá a oferta, ela dá por um impulso, por um movimento de fé, por um movimento do coração. Então, quando nós estamos falando de oferta nos termos do apóstolo Paulo, é um ato de vontade e é uma paixão. É um ato de vontade associado com a paixão pela causa de Deus, pela obra de Deus, pela expansão do reino de Deus. É um movimento íntegro, onde aquilo que você olha para fazer, ele passa pelo teu coração e você faz com prazer, você faz voluntariamente. E este é o sentido em que o apóstolo Paulo coloca a oferta. É por isso que a igreja primitiva, quando viu se multiplicar o número de discípulos, e quando se ouviu a murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, o que a igreja percebeu? A igreja percebeu que ela tinha que constituir um grupo de homens idôneos para que atendesse aquela necessidade.
Então, aquelas pessoas, elas não podiam continuar em conflito uma com as outras. Era preciso abraçá-las, incluí-las. Era preciso voltar os seus olhos para elas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala que a parte mais vergonhosa do corpo é aquela que a gente cobre de mais honra, que são as nossas peças íntimas. A gente cobre de mais honra as nossas peças íntimas porque elas nos envergonham se forem apresentadas em público. Então Paulo está dizendo a mesma coisa. Se nós temos pobres em nosso meio, e o pobre aqui é a pessoa que está passando por uma necessidade material, nós não estamos falando do pobre no sentido da estratificação social, mas em qualquer condição em que a pessoa está precisando de auxílio de alguém maior do que ele. Então, se nós estamos falando do pobre, nós estamos falando desta visão de enxergar a necessidade do outro, de perceber que o outro precisa que a gente estenda as mãos. Em Atos, capítulo 24, verso 17, Paulo está em Jerusalém. E depois ele diz assim: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e fazer oferendas. O judeu tinha muito disso. Ele não conseguia passar um dia sem destinar parte da sua riqueza aos pobres que estavam no seu entorno. Porque eles percebiam a necessidade de estender a misericórdia aos pobres. E quando nós falamos disso, nós devemos entender que é uma conexão que nós temos com Deus. Porque Deus provê a necessidade dos pobres. Então, quando nós provemos a necessidade dos pobres, nós estamos dizendo: Deus, eu estou fazendo a tua parte aqui, eu estou sendo o teu cooperador, eu estou sendo o teu instrumento, eu estou é como se eu estou percebendo que eu sou uma extensão do Senhor, uma bênção do Senhor na terra. Então eu estou entrando em cooperação com Deus nos propósitos divinos que lhes são mais caros. Então por isso que Paulo, depois de muitos anos, quando ele volta para Jerusalém, ele volta com ofertas, esmolas para entregar aos necessitados daquela terra. Esta era a visão do apóstolo Paulo. O Salmo 119, o versículo 9 diz assim: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O que Paulo está dizendo é aquilo que o que o salmista está dizendo é aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse: se você fizer a um dos pequeninos, a mim estará fazendo. E esse ato será lembrado por toda a eternidade. Quando nós estendemos a nossa mão ao pobre e damos a ele aquilo que ele precisa, esse ato será lembrado pelo Senhor por toda a eternidade. Então, distribuir aos pobres é um ato de justiça. O que é o ato de justiça? Nós estamos trazendo equilíbrio a este mundo desequilibrado. Nós temos muito mais do que precisamos e aquilo que temos a mais estamos carregando ao outro e suprindo a sua necessidade. E é esse o senso de equilíbrio que se transforma num senso de justiça que tem um impacto por toda a eternidade e que isso será escrito nos anais de Deus para ser lido em todas as eras. Também em Atos capítulo 20, o versículo 35 está escrito: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando, assim mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurado é dar do que receber. Este foi o último encontro de Paulo com a igreja de Éfeso. E Paulo dá essa instrução: lembra de uma coisa, nunca deixe de socorrer os necessitados. E se vocês não deixarem de socorrer os necessitados, vocês vão estar se lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus, onde é dito que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Porque quem dá, ele já está abençoado por Deus e ele se coloca em linha com Deus para prover a necessidade do seu irmão. Na próxima live,
nós vamos responder essa pergunta. Como podemos reconhecer as nossas próprias responsabilidades no reino de Deus? Porque nós vimos que tem a parte do ofertante, tem a parte dos líderes que vão distribuir as ofertas a quem de direito, tem toda essa interação nessa dinâmica. Então nós temos que saber como reconhecer as nossas próprias responsabilidades. Eu espero você amanhã na live às 20 horas e que o Senhor possa continuar nos abençoando, e se até lá Ele não voltar e Ele nos permitir, estaremos aqui com você. Que o Senhor assim seja louvado.